Há lugares no mundo onde o silêncio pesa mais do que qualquer palavras, onde o vento não traz apenas ar, mas memória, onde a pedra guarda segredos que desafiam a história, a fé e a própria natureza humana. Masada é um desses lugares. Uma rocha solitária, erguida no coração do deserto da Judéia, ladeada pelo Mar Morto de um lado e por abismos vertiginosos do outro, ela se projeta sobre a paisagem como uma sentinela imóvel, muda, severa e profundamente carregada de significado. Para quem a vê pela primeira vez ao amanhecer, quando o sol nascente pinta suas faces de vermelho e dourado, é impossível não sentir que algo extraordinário aconteceu ali. Algo que mudou, de maneiras que ainda não compreendemos completamente, a trajetória de um povo inteiro. O ano era 73 d.C. O Império Romano estava no auge de seu poder. Seus exércitos haviam devastado Jerusalém 3 anos antes, em 70 d.C., e destruindo o segundo templo, o coração espiritual do judaísmo, e espalhando os sobreviventes pelos 4 cantos do mundo conhecido. A grande revolta judaica, que começara com tanto fervor e esperança em 66 d.C., estava oficialmente encerrada. O general Tito havia retornado a Roma em triunfo, desfilando pelas ruas da cidade eterna, com cativos encorrentados e espólios sagrados arrancados do templo. Roma tinha vencido. Ou assim parecia. Porque havia um lugar onde a rendição ainda não havia acontecido. Um lugar onde aproximadamente 960 homens, mulheres e crianças, os chamados sicários, um grupo de zealotes judaicos radicais, haviam se refugiado no topo de uma montanha no deserto e recusavam de forma obstinada e absolutamente resoluta aceitar a autoridade de Roma. Seu líder se chamava Eleazar ben Yair, e a fortaleza que defendiam se chamava Massada. Para entender o que aconteceu naquele platô isolado, é preciso primeiro entender o que Massada representava antes do confronto final. Ela não era apenas uma rocha, era uma obra-prima de engenharia real construída por um dos soberanos mais ambiciosos e controversos da história do Oriente Médio. Herodes, o Grande, rei da Judéia sob autoridade romana, governante de um território volátil, homem de visões grandiosas e medos igualmente imensos. Herodes sabia que tinha inimigos por todos os lados, tanto os romanos que podiam depô-lo, quanto os judeus que podiam rebelar-se contra ele. Massada, erguida entre 37 e 31 a.C., era sua apólice de seguro contra o Apocalipse. O que ele construiu ali é, mesmo pelos padrões modernos, impressionante. No topo de uma mesa rochosa, de aproximadamente 600 metros de comprimento e 300 metros de largura, erguida a mais de 400 metros acima do nível do Mar Morto, Herodes criou um complexo palatino completo. 2 palácios, o maior no extremo norte da plataforma, agarrado à beira do precipício em 3 terraços em cascata, como se desafiasse a gravidade, com banheiros aquecidos, mosaicos elaborados, frescos nas paredes, colunas de mármore trazidas de longe. Havia armazéns capazes de guardar comida e água para anos. Cisternas gigantescas escavadas na rocha que coletavam cada gota de chuva que caía nas ravinas ao redor, por meio de um sistema de canais engenhosos. Havia uma fortaleza dentro da fortaleza, muralhas de pedra duplas com torres de vigia, uma sinagoga, um banho ritual. Massada era uma cidade autossuficiente suspensa no ar, projetada para resistir a qualquer cerco por tempo indefinido. E foi exatamente para esse lugar que os sicários fugiram após a queda de Jerusalém, trazendo consigo famílias, provisões e uma determinação inabalável. Durante anos, eles resistiram. Realizavam incursões nas aldeias ao redor, conseguindo mantimentos e perturbando a paz romana. Para o governador romano da Judéia, Lúcio Flávio Silva, isso era intolerável. Roma não aceitava focos de resistência. Roma não negociava com rebeldes. Roma vencia ou vingava-se. E então, no ano 72 b.C., Silva marchou para o deserto com a Legio Dies Fretensis, uma das mais temidas legiões do exército imperial, e mais tropas auxiliares e escravos, num total estimado em até 15.000 homens. Ele veio para acabar com Massada de uma vez por todas.
O que se seguiu foi um dos cercos mais extraordinários da antiguidade e também um dos mais reveladores sobre como Roma pensava e operava. Silva não podia simplesmente esperar os defensores morrerem de fome. Os armazéns de Herodes eram imensos demais. Não podia atacar pelas encostas, que eram íngremes e mortíferas. Então ele fez algo que ainda hoje espanta engenheiros e arqueólogos. Construiu uma rampa. Uma rampa colossal de terra, pedra e madeira, escalando o lado ocidental da montanha, avançando metro a metro em direção ao topo. Ao redor de toda a base de Massada, Silva ergueu um muro de circunvalação, uma muralha de cerco de mais de 4 quilômetros de extensão, com 8 acampamentos romanos posicionados estrategicamente. Nenhum poderia entrar, nenhum poderia sair. Os defensores assistiam da beira do precipício à lenta e inexorável ascensão da rampa romana. Imagine a experiência psicológica daqueles meses. Os homens nas muralhas viam dia após dia centenas de trabalhadores, muitos deles judeus capturados, usados como escudos humanos para que os defensores não disparassem contra eles, empurrando pedras e terra em costa acima. O som de ferramentas, o ranger de madeira, o barulho abafado de tambores militares chegando pelo ar seco do deserto. À noite, as fogueiras dos acampamentos romanos cintilavam ao redor de toda a montanha como uma constelação de ameaças. E a rampa subia. Subia sempre. É aqui que a narrativa que conhecemos começa, e também onde os primeiros mistérios emergem. Porque a história do que aconteceu dentro de Massada nos últimos dias não vem da arqueologia. Ela vem de um único homem, Flávio Josefo, historiador judaico que havia lutado contra Roma na revolta, fora capturado e depois tornou-se colaborador e cronista do Império. Josefo não estava em Massada. Ele não foi testemunha do que aconteceu. Sua narrativa, registrada em A Guerra dos Judeus, baseia-se, segundo ele mesmo afirma, nos relatos de 2 mulheres que sobreviveram escondendo-se numa cisterna com 5 crianças, sendo as únicas a saírem vivas. E o relato que Josefo nos dá é de uma dramaturgia aterradora. Quando os romanos finalmente concluíram a rampa e usaram uma catapulta e um ariete para abrir uma brecha nas muralhas, descobriram que os defensores haviam erguido uma segunda barricada de madeira e terra atrás da primeira. Roma incendiou essa barricada. E enquanto as chamas cresciam, Eleazar ben Yair reuniu seus homens e pronunciou 2 longos discursos, meticulosamente reproduzidos por Josefo, provavelmente reconstituídos com base em convenções retóricas da época, exortando-os a não se renderem aos romanos. A escravidão, argumentou ele, era pior do que a morte. A honra de um povo livre exigia o sacrifício supremo. O que aconteceu a seguir, segundo Josefo, foi um pacto coletivo de morte. Os homens mataram suas esposas e filhos. Depois, 10 homens foram escolhidos por sorteio para matar os demais. Quando os 9 haviam tombado, o 10º voltou, verificou os corpos e tirou sua própria vida. De 960 pessoas, apenas 7 sobreviveram. Quando os romanos entraram pelas muralhas na manhã seguinte, no silêncio absoluto do amanhecer do deserto, encontraram apenas corpos. E os armazéns cheios, uma mensagem deliberada, diz Josefo, para demonstrar que não haviam sido derrotados pela fome ou pela fraqueza, mas tinham escolhido o fim com plena liberdade. É um dos relatos mais poderosos e perturbadores da literatura histórica antiga. Mas há um detalhe que poucos mencionam. É quase impossível de verificar independentemente. E é aqui que a arqueologia entra, trazendo não respostas, mas perguntas ainda mais fascinantes. Nas décadas seguintes à queda de Massada, o local permaneceu praticamente intocado. O deserto é um conservador extraordinário. O calor seco, a altitude, a ausência quase total de chuva preservaram camadas de material orgânico que em qualquer outro lugar teriam desaparecido há séculos. Couro, madeira, tecido, papel, tudo sobreviveu nas ruínas de Massada de maneira extraordinária. Mas foi apenas nos anos 1960 que o mundo prestou atenção ao que estava guardado ali.
Em 1963, o arqueólogo israelense Yigael Yadin, general reformado do exército, filho do arqueólogo Eliezer Sukenik e figura carismática que sabia comunicar sua ciência ao público, liderou uma das maiores expedições arqueológicas do século XX. Mais de 2.000 pessoas participaram das escavações ao longo de 2 anos, incluindo centenas de voluntários de dezenas de países. O mundo estava assistindo. E o que Yadin encontrou transformou nossa compreensão de Masada, ao mesmo tempo que lançou novas sombras sobre a história. As descobertas eram extraordinárias em seu alcance. Os palácios de Herodes foram desenterrados em estado surpreendente de preservação, com mosaicos geométricos intactos no chão e traços de frescos nas paredes. O sistema de cisternas e aquedutos revelou-se ainda mais sofisticado do que os textos sugeriam. A sinagoga, identificada como possivelmente a mais antiga sinagoga conhecida em território israelense, ainda continha fragmentos de rolos bíblicos. Foram encontrados rolos do livro de Ezequiel e de Salmos, escritos em hebraico, notavelmente semelhantes aos textos que conhecemos hoje. Moedas da época da revolta judaica, com inscrições em hebraico proclamando "para a liberdade de Sião", foram achadas em grande número, pequenos círculos de metal carregando uma grandiosidade desproporcional ao seu tamanho. Mas havia algo mais. Algo que ficou famoso ao redor do mundo e que Yadin apresentou com uma convicção dramática que poucos ousaram questionar na época. Em uma câmara no sul da fortaleza, os arqueólogos encontraram 11 fragmentos de cerâmica, cacos quebrados, do tipo chamado ostraca, que no mundo antigo eram usados como papel de rascunho para escrever nomes, listas, recados. Esses 11 fragmentos tinham nomes inscritos neles, nomes hebraicos e aramaicos escritos com tinta preta. Um deles, o mais marcante de todos, trazia o nome Ben Yair, possivelmente Eleazar Ben Yair, o próprio líder dos sicários. Yadin não hesitou. Diante das câmeras e dos jornalistas do mundo inteiro, ele declarou: eram os sorteios. Os pedaços de cerâmica que os 10 homens escolhidos haviam segurado em suas mãos na última noite de Massada, para decidir quem mataria quem, exatamente como Joséfo havia descrito. Era a confirmação arqueológica do relato. Era o elo físico entre a tragédia narrada e a rocha onde ela havia ocorrido. O mundo abraçou essa interpretação com fervor. Era perfeita demais. O fragmento com o nome do líder, encontrado no mesmo lugar onde o drama havia se desenrolado, exatamente o número certo de cacos. 11 para 10 sortistas mais 1, ou 10 para escolher os 10 entre os demais. As contas variavam conforme o intérprete, mas o impacto emocional era irresistível. Massada entrou para a memória coletiva não apenas como um evento histórico, mas como um símbolo do heroísmo judaico, da resistência até a morte, da recusa em se dobrar ao opressor. Mas é precisamente aqui que a história toma um rumo inesperado, porque os historiadores e arqueólogos que vieram depois de Yadin foram menos romanticamente inclinados e mais cirurgicamente céticos, e eles levantaram questões que continuam sem resposta definitiva até hoje. A primeira delas: 11 ostraca com nomes são realmente sorteios? Ou são simplesmente listas administrativas? Yadin encontrou o número e o contexto sugestivos. Mas ostraca com nomes eram extremamente comuns no mundo antigo para uma infinidade de propósitos: registros de rações, turnos de guarda, distribuição de tarefas, listas de família. O simples fato de existirem cacos com nomes em Massada não os transforma automaticamente em instrumentos da morte coletiva descrita por Joséfo. A interpretação de Yadin, por mais dramaticamente satisfatória que fosse, não é a única possível, e talvez não seja nem mesmo a mais provável. A segunda questão é ainda mais perturbadora. Onde estão os corpos? Joséfo afirma que 960 pessoas morreram em Massada. Yadin encontrou os restos de apenas 28 indivíduos durante as escavações. Alguns numa caverna no lado sul da montanha, incluindo fragmentos de cabelo feminino, sandálias e tecidos. Esses restos foram enterrados com honras militares pelo Estado de Israel em 1969,
numa cerimônia de estado emocionante. Mas a aritmética não fecha. Onde estão os outros 900 corpos? O argumento mais comum é que os romanos enterraram os mortos após a conquista, o que seria coerente com a prática romana de limpar o campo de batalha. Mas não há evidência direta disso, e a ausência de um registro de morte de tal escala numa escavação tão minuciosa é, no mínimo, algo que merece reflexão. A terceira questão toca o coração da narrativa. O suicídio coletivo de fato aconteceu? A única fonte que o descreve é Joséfo, e Joséfo é um historiador profundamente problemático. Ele era um homem que havia trocado de lado durante a guerra, que escrevia sob patrocínio romano e que tinha razões tanto pessoais quanto políticas para moldar a narrativa de certas maneiras. Seus discursos de Eleazar ben Yair são obras retóricas elaboradas que seguem convenções literárias gregas, o que não significa que sejam inventados, mas significa que não podem ser tomados como transcrições literais. Havia um modelo cultural greco-romano bem estabelecido de mortes heróicas coletivas em situações de cerco, e Joséfo era fluente nessa tradição literária. Alguns historiadores modernos, entre eles Shai J.D. Cohen, da Universidade de Harvard, levantaram a possibilidade de que o que aconteceu em Massada possa ter sido diferente, ou pelo menos mais complexo, do que o relato de Joséfo sugere. Talvez tenha havido resistência até o fim, com muitas mortes em combate. Talvez alguns tenham se suicidado e outros não. Talvez as duas mulheres que sobreviveram, e cujo testemunho é a base de todo o relato, tenham transmitido uma versão parcial, distorcida pelo trauma ou pela necessidade de apresentar a morte coletiva como escolha honrosa em vez de massacre caótico. Nada disso pode ser provado. E é exatamente esse vazio de certezas que torna Massada tão fascinante e tão poderosa como símbolo. Porque Massada não é apenas um sítio arqueológico, é um espelho. E o que cada geração vê nesse espelho diz tanto sobre ela mesma quanto sobre o que aconteceu naquela rocha há 2000 anos. Para o Estado de Israel, nascido em 1948, Massada era a prova de que o povo judeu preferia a morte à submissão, e a declaração tácita de que Massada não cairá de novo. A frase tornou-se um clichê nacional, um juramento coletivo enraizado no trauma do Holocausto e na determinação de nunca mais ser reduzido à impotência. Soldados do exército israelense subiam ao topo de Massada para prestar juramento. Massada era ensinada nas escolas como catecismo patriótico. O arqueólogo Nachman ben Yehuda, que estudou extensivamente o mito de Massada, documentou como a narrativa foi conscientemente construída e amplificada pela sociedade israelense nas décadas de 1940 e 1950, muito antes das escavações de Yadim, para servir a necessidades políticas e identitárias muito específicas. Isso não significa que Massada seja uma fabricação. Significa que ela foi interpretada, enfatizada, simplificada e mitologizada, como todos os grandes eventos históricos inevitavelmente são, quando uma comunidade encontra neles um reflexo de seus medos e esperanças mais profundos. Há outro aspecto da descoberta de Yadim que merece atenção especial: os rolos bíblicos encontrados na sinagoga e em outras partes da fortaleza. Entre os fragmentos havia textos do Salmo 81 ao Salmo 85 e partes do livro de Ezequiel, incluindo a famosa visão do Vale dos Ossos Secos, onde Deus diz ao profeta que os ossos secos se levantarão e viverão novamente. A presença desse texto específico em Massada, um texto sobre ressurreição e restauração de um povo destruído, é ou uma coincidência extraordinária ou um comentário involuntário sobre a condição dos homens que o liam nas últimas semanas de suas vidas. Também foram encontrados fragmentos de um texto apocalíptico, semelhante aos manuscritos do Mar Morto descobertos em Qumran poucas décadas antes, o que sugere que os sicários em Massada tinham conexões ideológicas com os grupos religiosos que esperavam o fim dos tempos e a intervenção divina na história humana. Eles não eram simplesmente rebeldes políticos, eram homens e mulheres que viviam dentro de um cosmos em que o sobrenatural e o histórico estavam entrelaçados de maneira inextricável, em que a morte poderia ser o portal para a redenção do povo,
Quando os romanos finalmente cruzaram as muralhas quebradas no alvorecer daquele dia em 73 d.C., o que eles encontraram foi, segundo Joséfo, um silêncio que os perturbou profundamente. Soldados treinados para a batalha, homens que haviam visto morte em 1000 formas, ficaram parados diante daquele silêncio sem saber como reagir. Não havia gritos de vitória. Não havia inimigos para subjugar. Havia apenas corpos, provisões intactas e uma fortaleza que havia resistido durante meses e agora se rendia, sem que um único prisioneiro houvesse sido feito. Roma havia vencido, mas de uma maneira que parecia estranhamente uma derrota. Lúcio Flávio Silva ordenou que a fortaleza fosse parcialmente destruída e deixou uma guarnição no local. Com o tempo, a memória de Massada foi se apagando das crônicas romanas. Era um episódio menor, uma curiosidade no final de uma guerra já concluída. Roma tinha um império para administrar. Massada era apenas uma pedra no deserto. Mas para os judeus da diáspora, espalhados pelo mundo mediterrâneo após a destruição do templo, a história de Massada, fosse ela exatamente como Joséfo a descreveu ou algo diferente, carregava um peso imenso. Era a prova de que havia homens e mulheres que recusaram a corrente até o fim, que a resistência não havia cessado completamente com as chamas de Jerusalém, que havia naquela rocha solitária sobre o Mar Morto uma chama que Roma não conseguiu apagar, simplesmente porque ela havia se apagado por conta própria, com uma dignidade que o Império não podia compreender nem replicar. Os séculos passaram. Massada foi esquecida pelo mundo amplo. Monges bizantinos chegaram no século V ou VI d.C. e construíram uma pequena igreja no topo da montanha. Os restos dela foram encontrados por Iadin entre os mosaicos herodianos. Depois, silêncio de novo. O deserto recuperou seu território. As ruínas foram enterradas sob séculos de areia e tempo, até que, em 1842, o explorador americano Edward Robinson identificou o local moderno com a Massada descrita por Joséfo, e em 1932, a arqueóloga Shimaria Gutman subiu ao topo e reconheceu a escala das ruínas. E depois veio Iadin, com suas escavações monumentais, suas câmeras, seus voluntários de todo o mundo e sua interpretação dramática dos 11 fragmentos de cerâmica. Hoje, Massada é patrimônio mundial da Unesco desde 2001. Mais de 1 milhão de visitantes chegam até lá a cada ano, subindo pelo teleférico ou pela Trilha da Cobra, a mesma rota pela qual os sicários desciam para suas incursões no deserto, segundo a tradição. Do topo, em dias claros, é possível ver a Jordânia do outro lado do Mar Morto, as montanhas de Moabe rosadas no horizonte, o espelho imóvel das águas hipersalinas reluzindo 400 metros abaixo. O vento sopra sempre, carregando o cheiro de pedra quente e vazio. Ali em cima, entre as ruínas dos palácios de Herodes, é possível caminhar pelos mesmos pisos de mosaico onde sicários pisaram em seus últimos dias. Entrar na sinagoga, onde talvez tenham rezado pela última vez. Tocar as paredes de pedra calcária que guardam, na textura áspera de sua superfície, algo que nenhum livro de história pode completamente transmitir. A dimensão física de um momento humano irrecuperável. Os 11 fragmentos de cerâmica estão hoje no Museu de Israel, em Jerusalém. Fragmentos de barro queimado, menores do que a palma de uma mão, com nomes apagados pelo tempo, mas ainda visíveis. Se forem o que Iadin acreditava que eram, são talvez os objetos mais carregados de peso existencial de todo o mundo antigo. Instrumentos de uma escolha que é impossível de julgar a partir de onde estamos, 2 milênios depois. Se não forem, se forem apenas listas de rações ou registros administrativos, então continuamos sem nenhum objeto físico que nos conecte diretamente ao pacto da última noite. E talvez seja isso que Massada nos ensina com mais força do que qualquer conclusão arqueológica, que há momentos na história que resistem à verificação completa. Que há decisões humanas, tomadas em circunstâncias de terror e coragem que não podemos imaginar a partir de nossa segurança, que permanecem além do alcance de qualquer análise. Que o passado não nos deve transparência, que algumas pedras guardam seus segredos,
O que sabemos com certeza é que 960 pessoas subiram para aquela rocha e não desceram. Que o exército mais poderoso do mundo conhecido cercou a montanha por meses, construiu uma das maiores obras de engenharia de guerra da antiguidade e, quando finalmente entrou, encontrou silêncio. Que os armazéns estavam cheios, que os rolos bíblicos estavam intactos, que alguém, na última noite, segurou um fragmento de cerâmica com um nome escrito nele. O que esse nome significava? Quem o escolheu? Por quê? E o que aconteceu depois? É uma pergunta que o deserto da Judéia guarda consigo, no calor imóvel do sol que nasce todos os dias sobre o Mar Morto, indiferente e eterno, iluminando uma rocha que já viu impérios nascerem e morrerem, e que permanece de pé, silenciosa, esperando que alguém encontre finalmente as perguntas certas para fazer. Masada não caiu. Masada escolheu. Ou talvez a distinção entre as duas coisas seja, ela própria, o maior mistério de todos.